Olha só, gente, então é o seguinte. Nós já... Ei, bom dia aí, ó. Nós começamos a aula agora, tá? 72 horas depois do início. E então o Lucas pediu que as questões... aí a gente vai continuar depois com o conteúdo, mas só fazer esse exercício primeiro. Então, na verdade, nós vamos fazer a questão 10, tá? Eu só apresentei a definição de polinômio, e aí é o seguinte, nós vamos resolver, aí eu vou aproveitar que eu já falo. Polinômios são iguais. Então, igualdade entre polinômios, depois a gente vai poder falar de operações com polinômios, tá bom? E antes eu vou voltar e fazer uma observação, o que é o valor numérico de um polinômio e o que é um zero ou uma raiz de um polinômio. Mas eu vou, então, só trocar a ordem. Se vocês olharem no livro, na verdade, ele fala primeiro da raiz e do zero e do valor numérico de um polinômio, para depois falar de igualdade. Nós vamos falar de igualdade, não muda nada, aí eu resolvo a questão 10 com vocês e volto para falar do valor numérico, depois a gente fala de operações, tá bom? Então, quando que polinômios são iguais, tá bom? Igualdade entre polinômios, tá? Quando que dois polinômios são iguais? Então, é o seguinte, imagina que a gente tenha dois polinômios, tá bom? Então, vamos pegar dois polinômios. Sejam, digamos, um polinômio P de x, vou pôr de outra cor até aqui, sei lá. Isso. Bmx elevado a m, bm menos 1, x elevado a n menos 1, etc. b2x ao quadrado, b1x mais b0. Então, quando que esses polinômios serão iguais? Quando p será igual a quê, gente? Só tem chance dos polinômios serem iguais, p de x será igual a q de x? Pois não. Pode falar. Sério, eu convidei, tentei ajudar vocês, né? Mas a vida é assim, né? Ele chegou aqui no meio da praia e falou, não, eles precisam colocar um pouquinho de emoção. Eu tentei ajudar, né? Mas aí a gente vai até onde pode. Olha, é o seguinte, dois polinômios só podem ser iguais se eles tiverem o mesmo grau, tá bom? Então, o grau, a primeira condição, não é a única condição, tá bom? O grau de P, que nesse caso é o N, precisa ser igual ao M, que é o grau de P. Então, esses índices aqui, esses expoentes, perdão, precisam ser os mesmos, tá bom? Depois disso, os termos correspondentes precisam ser iguais. Então, não basta ter o mesmo grau, mas além de ter o mesmo grau, os coeficientes correspondentes precisam ser iguais. Então, o AN vai ter que ser igual ao BN, o AN menos 1 igual ao BN menos 1, o A2 igual ao B2, o A1 igual ao B1 e o termo independente, o A0 igual a
B0, tá bom? A gente pode escrever isso de maneira resumida, é mais simples do que escrever todas as igualdades, é escrever o seguinte: AI é igual a BI para todo I de 0 até N, tá bom? Então, dois polinômios são iguais se eles têm o mesmo grau e os termos correspondentes são iguais, tá bom? Então, Lucas, antes da gente resolver a 9, vamos fazer um exemplo aí para a gente entender bem isso e aí a gente usa essa ideia para trabalhar lá na 9, tá bom? Deixa eu pegar um exemplo aqui nas notas de aula que eu tinha preparado para vocês, que é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui 2 exemplinhos para vocês. Exemplos, aí a gente faz os exemplos e vamos lá na nota, tá bom? Exemplo, sei lá, 1. Olha, eu tenho o seguinte polinômio, p de x, ax à quarta, mais 5x ao quadrado, mais dx menos b, e tem um polinômio q, 2x à quarta, mais b menos 3x, mais 2c menos 1, x ao quadrado, mais x. Então, quais os coeficientes, né? Quais devem ser os coeficientes A, B, C, D e E para que os polinômios P e Q sejam iguais, tá bom? Então, resumidamente, a gente quer P igual a Q e resolver o problema, certo? Quais as condições que a gente tem que ter? Isso, então, nós temos x à quarta, ok? Olha só uma curiosidade. Imagina que o nosso problema tivesse assim, sei lá, um fx à quinta, certo? Então, só teria a chance de P ser igual a Q se o f fosse 0, né? Porque se o f for diferente de 0... Vou voltar aqui um pouquinho, estava dito, né? O grau de um tem que ser igual ao grau do outro, certo? Grau. Então, se tivesse um fx à quinta ali, né? Um exemplo aleatório, eles só seriam iguais se o f fosse, teria, né, chance de ser igual se o f fosse 0. Se tivesse, então, uma coisa desse tipo assim, sei lá, só um x à quinta aqui, então nunca seria igual, né? Tá bom? Porque esse teria grau 5. Então, voltando aqui no nosso problema, que não é esse caso, nós estamos falando de polinômio de grau 4, o coeficiente de x à quarta de P não tem ninguém, né? Então, você pode pensar que ele é 0x ao cubo. Então, para que o polinômio Q coincida lá, esse coeficiente que a gente está grifando aqui agora, o B menos 3, precisa ser 0, certo? Então, B menos 3 tem que ser 0. Portanto, B tem que ser 3, certo? Ou, sei lá, rosa aqui. O de x ao quadrado, 5, precisa ser igual ao de x ao quadrado. 2c menos 1. 2c menos 1 é 5. 2c é 6, portanto, C é... Tá bom? O D é quem está com o amarelo, é quem está com X. D precisa ser o coeficiente que está com X. Esse é um X, né? Então, D é... Os 3, tá bom? A título de curiosidade, é o seguinte, só, né, o exercício nem pede isso, esse é um exemplo lá do livro. Só um pouquinho que eu estou sem mouse, tá horrível. Qual é o polinômio em questão, né? O exercício não pede, mas quem é o polinômio? Então, nós vimos que ele é 2x à quarta, certo? Mais
5x ao quadrado. O D é 1, então mais x, menos o B, menos 3. Esse é o polinômio, tá bom? Nos dois casos, tá? Ok? Então, o Ctrl mais não funciona aqui, tem que usar essa coisa improvisada. Ok? Então, nós sabemos pelo menos quando polinômios são iguais. Um outro exemplo aqui, eu falei que ia pôr 2 exemplos, certo? Exemplo 2. Olha só, nós temos o seguinte polinômio, P de x, alfa, x menos 1, mais beta, x mais 4. E o polinômio Q de x, 5x mais 10. Então, pergunta, determinar alfa e beta. Quem é alfa e quem é beta. Bom, de novo, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente precisa manipular a expressãozinha de P, melhorar um pouquinho, né? Deixar quem tem x com quem tem x e quem não tem com quem não tem, certo? Tá acordado? Então, alfa vezes x, alfa x, menos alfa, mais, vou pôr de laranja, como nós queremos que isto seja igual ao polinômio Q, a gente quer igual a 5x mais 10, certo? Então, precisa ser 5 e menos alfa mais 4 beta precisa ser 10, certo? Quem tem x igual a quem tem x e quem não tem igual a quem não tem, certo? Falando corretamente, é termo independente quem não tem. Então, alfa mais beta vale 5. Já tem sinal trocado. Então, a gente pode, por exemplo, somar, certo? Somando os dois lados da igualdade, alfa menos alfa, 0. Beta mais 4 beta, se o beta é 3, você escolhe qualquer uma das equações, substitui e descobre o alfa. Então, alfa mais beta é 5, por exemplo, substituindo na primeira. Então, alfa é 2, certo? Então, alfa é 2, beta é 3, certo? Fizemos esse aí, vamos lá resolver a questão pedida pelo Lucas, tá bom? Falamos de igualdade entre polinômios, beleza? Não, sim, mas aí é o seguinte, nós vamos usar a noção de como soma frações, e aí, como os denominadores serão o mesmo, a gente vai ver, o que sobra em cima, os numeradores vão precisar ser iguais, então você vai ter um polinômio em cima, tá bom? Mas sua observação é válida, tá? Não é um polinômio. Isso não é polinômio, ok? Nem se fosse assim, ó, 1 sobre x ao cubo não é um polinômio. Tá? Ou se você tiver algo do tipo, sei lá, p de x igual a x elevado a meio,
frações. Nós vimos na definição de polinômio que as potências têm que ser a partir de 0. 0, 1, 2, 3, são inteiros positivos, certo? Isso que... tá bom? Mas você tem razão. Aí, como que eu posso resolver essa questão 10? Vou arrastar essa questão 10 lá para baixo, então, porque senão fica ruim, né? Vou lá aqui. Então, nós vamos resolver a questão 10, tá bom? Olha só. Poxa, como é que eu posso comparar essa expressão? Você pegou um exercício como esse. À esquerda eu tenho 1 sobre x ao cubo menos 1. À direita eu tenho uma expressão feia, né? Como que eu vou manipular essa expressão feia? É o que eu ensinei para vocês lá, como é que a gente soma frações. Vamos só recordar isso aí, tá bom? É importante a gente lembrar, porque nesse caso não faz sentido falar em MMC se você tem incógnitas embaixo, certo? Eu passei para vocês no ano passado, dando a disciplina de estatística, recordei esse ano. Como é que eu somo duas frações? Como é que foi? Exatamente. Mas aí, no caso, se o MMC tiver X, não faz sentido falar de MMC para X. É mínimo múltiplo comum, né? São números inteiros. Resumidamente, esse igualar os denominadores, a gente viu que bastava fazer o seguinte: multiplica embaixo os denominadores. Essa é a essência para resolver esse exercício. Por quê? Olha, à esquerda nós temos 1 sobre x. Vou pegar a preta aqui que foi melhor. A dividido por x menos 1 e depois bx mais c dividido por x ao quadrado mais x mais 1, certo? Poxa, como é que eu vou... mais 1, beleza? Então, multipliquei b por d embaixo. E depois, em cima, a gente faz o quê? Multiplica cruzado, certo? Vou multiplicar a por x ao quadrado mais x mais 1 e x menos 1 por bx mais c, certo? Então, vai ficar a vezes x ao quadrado mais x mais 1 mais x menos 1 vezes bx mais c, certo? Beleza? Então, parece que o problema piorou, né? Vamos olhar para o denominador. O que acontece quando eu multiplico x menos 1 por x ao quadrado mais x mais 1? Eu vou quebrar a linha aqui, senão eu vou estragar a nossa continha lá. Eu tenho x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1, certo? Só para vocês verem. X menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1. Como é que eu faço essa multiplicação? Distribuição. Distributiva. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1, menos 1. X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. X menos x, 0. Sobrou x ao cubo menos 1. Está melhorando a nossa vida, parece. Ou despiorando, não sei. Está vendo que agora este é igual a este? Já tem os denominadores iguais, certo? Então, para ter chance das coisas dar certo, precisa que as partes, porque já que as frações são iguais, se os denominadores são iguais, os numeradores, ou seja, a parte de cima, precisam ser iguais. No caso, vai precisar ser o número 1, né?
Antes de escrever o número 1, eu vou só melhorar um pouquinho essa expressão, tá bom? Vamos pegar essa expressãozinha aqui, ó, e vamos escrever ela adequadamente, tá? Vou colocar ela aqui, ó. Olha, A vezes X vezes C, CX. Menos 1 vezes BX, menos BX. E menos 1 vezes C, menos C. Agora, o seguinte, eu vou juntar x ao quadrado com... Vou colocar assim, ó. A menos B mais C, x, certo? Depois, quem não tem x, beleza? Quem que não tem x aí? De rosa, por exemplo. A menos C. Beleza? Essa é a expressão que... O rosa tá ruim para ver no quadro, né? Eu achei ruim. A gravação vai ficar boa para vocês, mas para olhar aí agora me parece ruim. Não. A Jéssica foi para as meninas. Não. Eu não pude ver nem o Oppenheimer ainda. Não fui ver o Oppenheimer, não fui ver nada, entendeu? Olha só. Então, quando a gente multiplicou... Ei, gente, olha só. Quando a gente multiplicou, todo mundo organizou, deu essa expressãozinha, certo? Agora, olha para cá. Nós temos a igualdade entre frações e os denominadores são iguais, certo? Então, o que precisa acontecer? Os numeradores precisam ser... Independente, 1. Então, para que eles sejam iguais, muita coisa precisa acontecer, certo? E aí, por isso, Lucas, então vai usar a definição de igualdade de polinômios aí, tá? Então, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte, essa expressãozinha que estava aqui embaixo, né, para que aconteça aquela igualdade lá, essa... Mas escrever assim fica ruim para comparar as igualdades. Lembra quando a gente foi comparar a igualdade, a gente tinha que colocar os termos correspondentes? Então, é melhor fazer assim, ó, 0x ao quadrado mais 0x mais 1, certo? Então, mesma coisa dos exercícios que a gente resolveu. A mais B precisa ser... A mais B precisa ser 0. A menos B... Aqui faltou o sinalzinho do mais aqui, perdão. A menos B mais C precisa ser 0. E A menos C precisa ser 1. Beleza? É um sisteminha 3x3 aí que a gente tem que resolver, certo? Aí fica a critério como vocês vão resolver, tá bom? Escalonar, do jeito que vocês quiserem resolver o sistema, tá bom? Por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte, olha só.
Em cima você pode dizer o seguinte, olha, no caso B igual a menos A, certo? E aqui, nessa de baixo, você pode dizer o seguinte, menos C é 1 menos A. Então, quem é C? A menos 1, trocou o sinal, certo? A gente pega esses dois e substitui na de azul aqui, beleza? Mas poderia ser por escalonamento, por Cramer, igual você falou, Lucas. Aí a questão do Cramer tem que ver se o determinante é diferente de zero ou não, para poder usar, tá bom? Tem várias formas de resolver. Eu prefiro escalonamento, mas eu vou fazer aqui direto porque parece interessante. Bom, A menos o B, então o B vale menos A, mais o C, isso é zero, certo? A mais A mais A, 3A é 1. O A é 1/3. Se o A é 1/3, quanto é o B? Menos 1/3, porque ele é com o sinal trocado, não é verdade? E quanto é o C? 1/3 menos 1. 1 menos 3 sobre 3, menos 2/3. Então, o A é 1/3, o B é menos 1/3 e o C é menos 2/3, tá bom? Ok? Resolvido o problema aí. Observação, então, falar do valor numérico de um polinômio, que eu preciso definir raiz, tá bom? Então, eu só inverti a ordem com o livro, aí a gente falaria toda essa parte para no final fazer o exercício, tá bom? O valor numérico. Na minha frente também, eu vou pôr ele sentado do meu lado. Tá, não, né? Eu tô. Pior, nem disfarça, olha lá. Você carrega a fama, você trazia cobertor e cobria a cabeça na minha aula, hein? Mas eu escutava enquanto fala, eu até tá bom. É verdade esse bilhete. Pode questionar todos os meus métodos. É verdade esse bilhete. Olha, eu digo, ela tem que poder, ela tá no terceiro ano, você tem esse modelo. Nossa, mas você viu? Eu disse, nossa, tá aqui. Olha só, imagina que eu tenho um polinômio, tá bom? A expressão genérica dele aí. E eu quero calcular o que é o valor numérico dele. Então, é o seguinte, o valor numérico aí eu não entendo. Então, o valor numérico, digamos, de P de x em x igual a alfa é simplesmente o seguinte, gente. Alfa é 1, poderia ser 1, 2, 3, 5, raiz de 2, qualquer que seja o número. Você vai simplesmente trocar o x por esse número, certo? Ok? Então, o que a gente vai fazer é vir na expressão original e trocar todos os valores de x pelo número em questão. Ok? Então, vai ser P de alfa, AN, alfa elevado a N, etc. Vou economizar aqui. A2 alfa ao quadrado, A1 alfa mais A0. Vamos ver um exemplo aí, para a gente entender isso. Porque eu vou deixar até um espaço aqui que eu quero deixar uma observação. E aí eu vou pôr observação de acordo com a gente for passando o exemplo, tá bom? Então, exemplo. Vou deixar mais espaço. Exemplo. Imagina que eu tenho o seguinte polinômio, olha só.
Pronto. A gente vai trocar o x por 1, certo? Nesse caso, fica 1 menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6 é 1. Menos 2 é... Parece mais 1. Credo. Tá certo, tá certo. Ué, 1 mais 2 tá certo. Tá, eu vou... Não vou falar nada, não. Porque ele somou 6 mais 1. Eu fiz só 6 mais 1 primeiro. Eu fiz alguma coisa. Se eu fizesse 1 menos 5 é menos 4, mais 6, 2, né? O que é P de menos 2, por exemplo? É trocar o x por menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2, mais 6. Então, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes menos 2, mais 10, mais 6. Isso deu 20, certo? O que é P de 0, por exemplo? Trocar o x por 0. Então, 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Isso deu 6. O que é... Eu vou até de outra cor de propósito. O que é P de 2, por exemplo? 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 6, 10. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Bom? Então, olha só. Nós falamos do valor numérico. Nós estamos trabalhando, gente, com números complexos, certo? Então, por exemplo, poderia ter o que é P de I, por exemplo, certo? Ia ficar I ao quadrado menos 5 vezes I, mais 6. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 mais 6, 5, menos 5i, por exemplo, certo? Ok? O que eu quero observar com vocês é algumas coisas que acontecem aqui, tá bom? Olha só, primeira delas. Então, quando você está calculando o valor numérico de um polinômio, sempre que você calcula P de 1, você vai trocar o x por 1, certo? Elevar 1 a qualquer expoente dá 1. Sobra simplesmente a soma de todos os coeficientes, tá bom? É uma propriedade. Se eu multiplico um número por 0, sobra o termo independente, certo? Então, quando você está num polinômio, se você calcula P de 0, o que sobra é justamente o A0, o termo independente, tá bom? Ok? Aqui nas nossas continhas, eu botei o P de 2 com uma corzinha diferente. Olha só. O que foi o 2 nessa expressão nossa? Ele foi um número a qual a gente trocou o x e o resultado deu 0. Isso a gente chama a raiz do polínômio. Vamos com cuidado, inclusive. Polinômio não tem raiz, gente. Equações têm raízes. Polinômios têm coisa que a gente chama zeros, tá bom? O que é o zero de um polinômio? É o valor de x que, quando eu troco, o resultado da conta dá zero. Ou seja, é um número a qual o valor numérico é zero, certo? Então, por isso chama de zero. Mas, olha só, o zero de um polinômio, ele coincide com as raízes da equação associada. No caso, seria uma equaçãozinha do
segundo grau, tá bom? Então, os zeros de um polinômio, esse quando a gente falar de equações polinomiais lá no outro caso, eles vão ver que eles têm relação. Se eu tenho o polinômio p de x, x ao quadrado menos 5x mais 6, e tenho a equação x ao quadrado menos 5x mais 6, as raízes dessa equação são os zeros do polinômio, tá bom? O livro chama de raiz, mas é só para fazer essa diferenciação. Eu vou aproveitar a nomenclatura do livro, mas vou pôr com a nomenclatura que normalmente a gente utiliza também, tá bom? Então, a definição, o que é raiz, que é feio falar raiz de polinômio, ou zero de um polinômio, tá bom? Raiz ou zero de um polinômio. É um número que, quando você substitui por x, o valor dá zero, tá bom? Esse aqui a gente já falou como exemplo, então vou dizer que x igual a 2 é uma raiz do polinômio p, tá bom? Por que é uma? Então, um comentário. Na aula passada eu falei para vocês que nós vamos ver no capítulo 9 que todo polinômio, na verdade, toda equação algébrica de grau n admite n raiz. Então, um polinômio de grau 2 tem a sua equação do segundo grau associada, admite duas raízes. Então, por isso que é uma, não é a raiz, ele tem mais de uma. Um de grau 3, 3 raízes. Um de grau 4, 4 raízes. Um de grau 100, 100 raízes e assim vai, tá bom? Um de grau n tem n raiz. E aqui é muito simples. É 3, tá bom? Se você substituir 3, dá certo. X igual a 3 é também uma raiz do polinômio p, tá bom? No caso, são 2 e 3 são as raízes, tá bom? E de grau 2 é bem fácil a gente achar as duas, tá bom? Posso dizer que são as raízes, não tem outra, tá bom? Então, o que é uma raiz de um polinômio p? Então, dizemos, sei lá, vamos pôr a definição assim, dizemos que x igual a alfa é uma, tá bom? É uma raiz é uma raiz ou... A vantagem dessa mesa é isso aí, né? Olha só. Eu posso recortar essa parte e jogar para cá, diminuir a letra e encaixar lá o que for faltando. Uma raiz ou um zero, tá bom? Eu tinha que apagar tudo e fazer de novo, né? Não, no quadro aí. Beleza? Então, a raiz é um número x, a qual p desse polinômio dá zero, tá bom? Deixa eu pôr mais alguns exemplinhos para a gente aqui, só pegar nas minhas notas de aula. Oi? Oi? É um número, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, 2 e 3 são as raízes, né? Então, é porque eu não sei quem é, né? Então, botei um alfa lá genérico, tá bom? Ok? Então, 2 é a raiz, porque quando eu substituir por 2, deu zero, tá bom? Uma coisa interessante. Quando a gente fala de zero, esse exemplo até serve por isso, olha só. O número zero, olha lá no nosso quadro ali. O número zero, quando eu substituo o x por zero na nossa conta, ele deu 6 como resposta. Então, ser um zero do polinômio não tem nada a ver com ser um número zero, tá bom? É o valor de x que você substitui que faz com que o resultado seja zero. São coisas diferentes, tá bom? Zero não é raiz, não é um zero do nosso polinômio nesse exemplo, tá bom? Ok?
Acordou, né? O chão tava frio? O chão tava frio? Tava. É bom, desconfortável, mas não chamei não. É bom que acorda com as costas ruins. É bom, né? Que bom. Tá bom. Olha só, exercício para a gente pensar aqui como resolver. Ó. Exercício. Vou passar 3 exercícios para a gente pensar. 1. Tá vendo que a numeração não tem nada a ver com a aula, né? Eu vou pôr de outra cor, que o azul tá ruim também. Aí. O verde? É melhor? O branco não é melhor? Então o seu óculos tá ruim, né? Se tá tudo bom. Olha só. Oi? Olha só. Primeira questão. Então, determine o polinômio P sabendo... o polinômio P de grau 2, perdão. Sabendo que P de 2 é 2, P de menos 1 é 8, P de 0 é 6. Então, sei lá, isso aqui é o item A, tá bom? Item B, calcule P de 5. Questão 2. Essa aí tem uma... Mas o do livro acho que é outro, né? Não, o livro é o x ao quadrado menos 5x mais 6 que eu passei para vocês. Olha só. Pronto, achei. Sabendo que... Já vou ver essa narrativa. Tá doido, que bom pra ser uma roça. Não era, ó, se você contar aí, ó, dá 1, 2, 3. Por que eu passei o número 3 embaixo? Você quer passar 3. 2 itens conta como... Não, acho que Era meio, 1, 2 e 3. X ao cubo.
Olha só, a questão 2 é o seguinte, sabendo que menos 3 é raiz do polinômio, desse polinômio aí, determinar o valor de A. A 3 é, sabendo que as raízes do polinômio são 6 e 1, achar os coeficientes A e B, tá bom? Então, olha só, como que a gente pode resolver a número 1? De que modo, como que é um polinômio, certo? Um polinômio de grau 2, qual é a expressão geral dele, certo? Então, vamos passar aqui para as soluções. Olha só. Gente, um polinômio de grau 2, ele tem alguém x ao quadrado, alguém x e um termo independente. Uma pessoa sem x, certo? Um coeficiente sem x. Na expressão que eu passei para vocês, a gente poderia usar a seguinte coisa, olha só. A2x ao quadrado, A1x mais A0. Só que esses A2, A1, a gente usa lá quando você tem um monte de coeficientes. Você poderia ter uma equação lá com 30, acaba as letrinhas de A a Z, certo? Você tem só 26. Normalmente, uma equação de segundo grau, se a gente pensa no correspondente, ela vem com AX ao quadrado, BX e C, né? Faz mais sentido do que escrever A2, até melhor para escrever, tá bom? Mas se você for resolver e quiser colocar A0, A1 e A2, não há problema nenhum, tá bom? Eu vou deixar com A, B e C. Então, nós temos AX ao quadrado, mais BX, mais C. Como ele pediu para determinar o polinômio, o nosso problema passa a ser fazer o quê? Encontrar o A, encontrar o B, encontrar o C. Se encontrarmos A, B e C, problema resolvido, certo? Nós temos que usar agora as informações fornecidas para achar A, B e C, certo? E quais são as informações fornecidas? São o valor numérico do polinômio em x igual a 2, em x igual a menos 1 e em x igual a 0. Quando a gente faz isso, o que nós temos é o seguinte. Poxa, o que significa dizer que o P de 2 é 2? Significa que se eu trocar o x por 2, o resultado da conta é 2. Quando a gente troca o x por 2, nós temos A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais C, 2. P de menos 1 é a mesma coisa. Quando a gente trocar o A por menos 1, isso vai dar 8. E o P de 0, gente? O P de 0, você poderia já usar essa observação que eu passei aqui para vocês, que dá o termo independente, já concluí que o C vale quanto? Esqueci, vale 6. É 6? Perdão, não, senão vai dar errado. O P de 0 tem que ser 4, perdão, senão eu estou passando o exercício anterior que eu já tinha resolvido. Aqui só para corrigir, senão não vai ter solução. Aqui é 4, tá bom? Copiei errado, 4. 4, então tem que escrever 4 lá embaixo. Tá vendo que tinha uma coisa errada? É que ficou feio 4. É que ficou feio de novo. Ok? Então, aqui é o seguinte. Você já poderia concluir que o C é 4 só com essa informação, tá bom? Essa informação diz para você que o C é 4. Ah, tudo bem. O professor não lembra muita coisa para lembrar. Beleza, lembra a definição. Se você trocar o x por 0, a continha vai ter que dar 4. Então, A vezes 0, mais B vezes 0, mais C, 4. Então, daqui você já conclui que o C é o número 4. Se o C é 4, você vai ter só um sisteminha para resolver, bem tranquilinho, porque olha só, A vezes 2 ao quadrado, A vezes 4, 4A, mais B vezes 2, 2B, mais o C, isso é 2. O de baixo, A vezes menos 1 ao quadrado, A vezes 1, A, menos B, mais o C, isso é 8. Então, aqui em cima nós temos 4A mais 2B, isso igual a menos 2, né? O 4 passa subtraindo, né? Embaixo, A menos B igual a
4. O 4 passou subtraindo, certo? Como que você resolve esse sistema? Do jeito que você quiser. Você pode isolar o A e substituir em outra, do jeito que você quiser. Por exemplo, eu vou usar a seguinte observação. Se eu multiplicar por 2... Oi. Tranquilo. Falta 10 minutinhos, a gravação está disponível aí, tá bom? Nós temos o seguinte. 4A mais 2B igual a menos 2. 2A menos 2B igual a 8, certo? Multiplicamos por 2. Somando tudo. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu vi que aqui, se eu multiplicasse com 2, ia ficar o sinal trocado, né? Soma e tira o B da jogada, certo? Então, 4A mais 2A, 6A. 2B menos 2B, morre. Menos 2 mais 8, 6. 6A é 6, quanto é o A? O A é 1. Se o A é 1, a gente substitui em qualquer um deles, nós encontramos o B, certo? Então, por exemplo, substituindo nessa aqui, ó. 1 menos B é 4. Menos B é 3. Quem é o B, então? Pronto. O exercício nem pede, mas qual é o polinômio? Ah, pede sim. Qual é o polinômio? O item A. P de x era ax ao quadrado, então 1x ao quadrado, mais bx, então b é menos 3, então menos... Certo? O item B, ele queria que calculasse o quê? P de 5, só para voltar aqui, porque eu lembro dessa pergunta, mas o item B, ó, P de 5, né? P de 5. P de 5, nós achamos o polinômio P, certo? Como nós achamos o polinômio P, é só trocar o x por 5. 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 5, 15. Mais 4. 25 menos 15, 10. Mais 4, 14. E matamos a primeira questão, tá? Olha só, nós vamos parar por aqui. As questões 2 e 3... Ó, na verdade, eu faço a 2 aqui nessa linha aqui para vocês. A 3 é só montar um sisteminha. O que a 2 está dizendo? Que menos 3 é o quê? Raiz. Significa que se eu trocar o x por menos 3, o resultado dá 0. Poxa, mas trocar por menos 3, então fica menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos A vezes menos 3, mais 48, isso é 0, né? Se o número é raiz, quando substitui, dá 0, tá bom? Ok? Oi? Igual a 0, né? Se for raiz. Essa é a definição de raiz que a gente viu ali atrás, tá bom? Bom, menos 3 ao cubo, menos 27. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes menos 4, menos 36. Mais 3A, né? Menos vezes menos, joguinho de sinal. Mais 48, isso é 0. 48 menos 36 dá 12. 12 menos 27, menos 15, mais 3A é 0. 3A é 15, quanto é o A? 15 dividido por 3, que é 5, ok? Nesse caso, o polinômio seria quem? X ao cubo. Menos 4x ao quadrado. Menos 5x, né? Porque é menos A, então o A é 5, então menos 5. Mais 48. Okay? Pronto. Como é que vocês vão fazer a 3, gente? A 3 é uma mistura de 1 e 2. Nós não montamos um sistema na 1 e resolvemos. Só que o sistema aqui, ao invés de ele dizer o seguinte, olha, sabendo que o polinômio é esse e que P de 1 é 0 e P de 6 é 0, ele disse o seguinte, sabendo que as raízes são 6 e 1.
você vai trocar o x por 1 igualar a 0, o x por 6 igualar a 0, e resolve o sistema enquanto os valores de A e B, tá bom? Se tiver dúvida nessa 3, semana que vem eu resolvo ela com vocês, tá bom? Senão, eu acho que ela é bem tranquilo quanto a isso, tá bom? Na semana que vem, a gente começa de operações com polinômios, tá bom? Os exercícios é do 1 ao 10 ainda, tá? É porque você antecipou. Lucas, se você ver a gravação e observar o último, eu falei, gente, vocês têm que fazer a 1 e a 2. Aí você fez até a 10. Tá bom? Obrigado. Só para a gravação aqui. Porque eu vou falar de operações ainda. Eu não falei, mas se você quiser adiantar, aí fica a seu critério, tá bom?